O PT foi ampliando o leque de alianças que faz no plano nacional ao longo dos anos e hoje tem uma aliança realmente muito grande em número de partidos e em representação, inclusive, dentro do Congresso. O senhor fez uma crítica há não muito tempo sobre a relação atribulada entre o PT e o PMDB. Qual é a sua avaliação hoje sobre essa aliança PT-PMDB? Eu acho que a aliança PT com o PMDB deu governabilidade e capacidade do governo fazer grandes mudanças no país. Portanto, a movimentação da aliança foi positiva. Eu acho que daqui para frente ela tem que ser mais programática, essa aliança, né? Seja com quem for, com o PMDB, com o PSDB, o senhor sabe com que o não PSB, será, né? O senhor sabe que não será, né? Depende dos sujeitos políticos que estão dedicados a isso, né? Eu acho que a vontade política do partido agora, para as próximas eleições, tem que ser exercida nesse sentido. E é isso que eu falo, né, de uma função do partido retomar a sua função de sujeito organizador, de sujeito produtor de políticas, né? Ela era como hoje? Ela era menos programática, era o quê? Ela é uma aliança de estabilização das vitórias e de início das mudanças que o país sofreu nesse período. E foi altamente positivo, os resultados estão aí. Não é de graça que o presidente Lula se reelegeu e a Dilma também, e o Brasil progrediu muito nesse período. Isso até os empresários reconhecem, né? Agora nós temos que partir para uma outra etapa. Eu acho que o programa que um governo de esquerda, né, ou de centro-esquerda, mais propriamente, né, deve implementar no próximo período, deve ser um novo programa. E esse novo programa exige alianças mais definidas, mais programáticas e uma bancada mais unificada no Congresso Nacional. Nós precisamos ter alianças mais programáticas, né? Se vai ser o presidente Temer o vice ou não, eu não sei. É uma coisa que o PMDB tem que examinar. Agora, eu acho que o meu partido, veja, eu estou diferenciando a função que tem o partido e que tem a função do candidato. O partido deve colocar pontos claros da próxima aliança e obrigações programáticas para os partidos cumprirem. Aliás, eu sou a favor, né, que antes de se compor uma relação com o PMDB, se compõe uma aliança entre a esquerda, entre os partidos de esquerda. PT, PCdoB, PSB... Como seriam as fases dessa aliança, então? Primeiro, o PT iria procurar os partidos aliados históricos, é isso? O PT deveria chamar a discussão de um programa comum. Mas hoje, a esta altura, falta cerca de um ano para a eleição do ano que vem. Um pouquinho mais só. O senhor diria que a embocadura é mais para repetir a atual aliança e a atual chapa, ou ainda está no campo das probabilidades? Eu acho que está no campo das probabilidades, Fernando, e vai depender muito do influxo, do impacto que tiver esse processo de eleição direta do PT na nova direção do partido, de como ela vai se comportar, que tipo de preliminares ela vai colocar para uma aliança e qual é o tipo de autonomia que o partido vai ter em relação ao próprio candidato, porque o candidato tem que ter autonomia. O partido ele tem que se mover de maneira unitária, até para que o candidato tenha comodidade para organizar, né, o seu espaço político, a sua sustentação, a partir dessa movimentação partidária. Se está no campo ainda das probabilidades, então, portanto, ainda incerto dizer que será repetida a chapa Dilma Temer, por enquanto. Eu acho que é cedo para dizer isso, é cedo. Eu acho que até para o próprio PMDB, né, que tem definições internas para tomar, também em relação ao seu futuro, que a gente não tem nenhuma capacidade de interferência, né? O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, tem sido um aliado histórico do PT. Pode vir a ser candidato a presidente. O senhor acha que ele mais ganha ou perde sendo candidato a presidente, se desgarrando da aliança com o PT? Depende da perspectiva que ele se dá, né? Eu tenho uma relação com o Eduardo Campos há muito tempo, nós nos damos muito bem, viajamos juntos com o presidente Lula, trabalhamos junto do governo do Lula, e eu considero o Eduardo Campos uma pessoa arrojada e uma pessoa que, né, tem inteligência política para se mover. Então eu vou falar assim de quem está de fora da vida, né, da vida partidária do PSB. Eu acho que se ele tivesse intenção de ser presidente da República, né, com um pensamento estratégico para isso, ele seria candidato em 2018 conosco, na minha opinião, né? O PT apoiando a candidatura dele? Não, eu estou dizendo a movimentação que ele faria, não estou dizendo que o PT apoiaria, né? Mas como ele poderia ser conosco, no caso? Conosco o PT, ou seja, ele ficaria dentro da coalizão atual, né,
se cacifaria para se apresentar para a coalizão como um outro candidato. Né? Não estou dizendo que o PT aceitaria, o PCdoB aceitaria ou não. Estou dizendo o que seria mais estratégico para ele, na minha opinião. Tá? Porque eu acho que ele tem escassas possibilidades de vitória hoje. E ele sendo candidato hoje contra a presidenta Dilma, dificilmente ele será um candidato das esquerdas na sucessão da Dilma. Assim penso eu. Né? E não é um juízo de inteligência nem de valor. Eu estou me colocando no lugar dele, se eu fosse ele, o que eu pensaria. Tá? E agora, ele tem toda a legitimidade para ser candidato, tem base social, tem uma liderança importante no Nordeste. Falou-se algumas vezes numa aliança PT-PSB, com ele ocupando a vaga de vice-presidente. Você acha muito fora da realidade isso? Não, eu acho que poderia estar dentro dos cálculos do PT e do PSB. Né? Para 14? Acho que isso aí poderia ser uma possibilidade. Em 2005, quando eclodiu o escândalo, o senhor assumiu ali por um período a presidência do PT e usou uma expressão que era a refundação do partido como sendo necessária. Na época, isso não vingou. O senhor, hoje, olhando em retrospecto, faria uma análise semelhante ou mudou um pouco a embocadura da sua análise? Não mudou absolutamente nada. Né? E o resultado daquele movimento é o movimento que eu integro, o movimento Mensagem, que tem hoje o Só Paulo para esclarecer para os internautas, o movimento Mensagem ao Partido é um grupo interno do PT, do qual o senhor faz parte. Em torno de 30%, 40%, depende da conjuntura, né, do Congresso. E nós temos como candidato Paulo Teixeira. Então, aquele movimento, que eu fui um dos porta-vozes, ele é um movimento real, existente. E nesse momento agora, está circulando um documento meu, internamente ao partido e também nas redes, de apoio ao Paulo Teixeira, onde eu retomo precisamente esse conceito de refundação, que mais uma vez é necessário. Descreva o que é o conceito de refundação do partido, no caso o PT. O PT, quando foi fundado numa sociedade ainda fundamentalmente industrial clássica, né? Já em fase de fragmentação, já em fase de mudança e assentado principalmente na classe operária trabalhadora e na intelectualidade da academia. Nos grandes centros Isso que fundiu, né, o surgimento do partido. Hoje a sociedade é completamente diferente, nós temos novos atores sociais, novos sujeitos, as redes, temos uma integração global que já se realizou de maneira plena e a estrutura de classes da sociedade, o mundo do trabalho, o mundo do capital mudaram. Então o partido tem que mudar sob pena de se transformar num partido tradicional. Refundar o partido não significa descartar suas origens, significa atualizá-las para um novo tempo, para uma nova estrutura de classe, para um novo mundo do trabalho e para novas formas de emancipação que estão surgindo todos os dias. Governador, o Supremo Tribunal Federal nesta semana deve encerrar, tem chances de encerrar um longo processo de julgamento conhecido como mensalão. O que fica para o PT desse episódio? Bem, do ponto de vista do futuro do partido, né, fica uma lição política extraordinariamente importante sob diversos ângulos, né, não só no que se refere ao manejo do poder político, né, que eu diria foi feito de uma maneira um pouco tradicional por esses companheiros que ocuparam aqueles cargos, e fica também uma lição de uma imensa politização do Poder Judiciário, né? No âmbito de um julgamento que as sentenças já estavam ditadas por antecipação, né? Você formou um grande caudal de opinião pública, né, em cima do debate político, e que esses companheiros entraram como condenados, na minha opinião, né? Então, foi um processo intensamente politizado. Mas foi injusto? Na minha opinião, sim, né? Porque é evidente que para a condenação de algumas pessoas ali, como por exemplo do Zé Dirceu, teve que se inventar inclusive uma teoria, né? Uma teoria para fundamentar uma condenação sem provas. O senhor poderia citar alguns que não deveriam ter sido condenados, no melhor do seu juízo? Olha, o que eu mais acompanhei, né, até por interesse partidário, são dois companheiros que eu tive um relacionamento, um deles muito próximo, que é o José Genuíno, e outro deles eu não tive uma relação próxima do ponto de vista político, mas sempre tive
uma relação interna no partido, que é o Zé Dirceu, né? Tudo indica que esses dois quadros do partido foram condenados sem provas. É isso que circula na opinião dos juristas, eu diria, mais independentes do país, e que não foram subjugados por uma campanha, né, que se deu no entorno desse processo, que era uma campanha previamente condenatória dessas pessoas.